Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Vamos receber a palavra de Deus em nossos corações nesta tarde abençoada que Deus nos dá. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, somos carentes, dependentes de Ti. O Teu Espírito que habita em nós, que nos use, Senhor. Que alcance Teu filho, Tua filha, os Teus filhos, as Tuas filhas, onde quer que estejam, com a semeadura da Tua palavra em seus corações. Que seja uma tarde frutífera, Deus, em nossas vidas. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do Teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao Teu mandar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos abrir, Se você tiver Bíblia, se puder, Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Escrito está: Naquele dia, agindo à tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra os barcos, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É maravilhoso, amados. O nosso tema nesta tarde, para compartilhar com os irmãos, passemos para outra margem. Vamos fazer uma viagem pelo mar com Jesus nesta tarde, sabendo que Jesus é o comandante e o barco é as nossas vidas. E não importa o que aconteça, saiba, a viagem vai terminar. A viagem que Jesus fez com seus discípulos, e esta de hoje que nós vamos viajar com Jesus, elas chegarão ao final. Prepare-se então para cada situação, para cada etapa desta viagem. Vamos tirar tudo da palavra de Deus, como assim aconteceu. Amados, a primeira coisa que você precisa saber é que Jesus quer entrar no barco da sua vida, ainda que você possa achar que seja tarde. Está lá no verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Talvez você ache que tem algumas coisas que não podem ser mais modificadas. Sei lá, a sua vida, o seu trabalho, o seu casamento, os seus planos estão de mal a pior. Saiba que Jesus quer entrar no barco da sua vida, ainda que aparentemente seja tarde. Jesus está contigo, Jesus está comigo. Vamos caminhar nesta viagem. Como Jesus lá estava e passou com seus discípulos numa viagem real, dentro de um barco real, dentro de tempestades e ventos e chuvas e fortes e reais. Mas agora também você pode ter situações bem reais na sua vida. Ou tem. A segunda coisa que você precisa saber é que Jesus disse: passemos para outra margem.
Está lá no 35, verso 1. Disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. A primeira coisa que nós temos aí é que Jesus vai junto com você na viagem. Ele está contigo agora. Não importa o que aconteça nos planos de Jesus. Ele está sempre junto contigo. E uma outra coisa, a palavra passemos é você e ele e você. Somos nós e Jesus e nós. É passemos. Jesus quer viajar conosco. Jesus quer estar na nossa vida diária em toda e quaisquer situações. E quando ele diz passemos para outra margem, não esqueça isso. Não esqueça isso. Para Jesus nós já chegamos lá. É isso. Talvez você tenha agora muitos desafios que você talvez não tenha esperança que eles terminem. Que eles possam ser bem-sucedidos. Mas guarde isso no teu coração, porque Jesus já disse, antes das coisas se efetivarem, antes das coisas acontecerem, passemos para outra margem. Não somente Ele estará contigo, mas a outra margem será alcançada com você e com Jesus. Aleluias! A terceira coisa, amados irmãos, saiba que mesmo Jesus estando na sua vida, pode vir um grande temporal. Está no verso 37. Estavam caminhando bem, né? Jesus bem no barco com os seus discípulos. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Pode ser que nesta tarde as coisas estavam caminhando bem. A família estava bem, os negócios estavam bem, a saúde estava bem, o emprego estava bem. Você estava até orando de manhã, estava lendo a Bíblia. Mas o temporal chegou. Amados, na casa em que Jesus está presente também se falta vinho. A possibilidade, muitas vezes, de um vexame, né? Porque faltar vinho para os judeus era um vexame, era uma desonra. Estava iminente. Mas a festa que começou a faltar bem com Jesus foi proposital, porque Jesus sabia de todas as coisas. Foi o primeiro milagre que ele realizou nas bodas de Caná da Galileia. Mas não terminou em desonra. O vinho que Jesus transformou de água foi melhor do que o primeiro, amados irmãos. Não importa as tempestades que estejam vindo sobre a sua vida. Elas vão te impulsionar para frente, elas vão te levantar, elas vão te modificar a tua visão das coisas, elas vão te fazer crescer, amadurecer, amados. Talvez agora você esteja passando isso, porque lá em Jesus era real também. As ondas repentinas, as tempestades repentinas, e você nunca poderia esperar que essas coisas viriam sobre a sua vida, mas chegaram. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu não sei, é Deus que sabe. E se você está ouvindo, se você tem tempestade, se você tem ventos na sua vida, esta palavra é para você, amado. Esta palavra é para você, amada, a você, meu irmão, minha irmã, a você, ouvinte da palavra de Deus, é para você. Mas fique firme, porque Deus já nos disse, Jesus nos disse no início, passemos para outra margem. Ele continua contigo, Ele está contigo, independente que os ventos e as tempestades tenham chegado sobre a sua vida. Quarto, amado, saiba que tem situações que Jesus está dormindo e parece não se importar com o seu sofrimento. Eu quero que você saiba desde já que Jesus, mesmo dormindo, Ele sabe da sua aflição. Está lá no verso 38. Isso tudo acontecendo naquele barco. E os discípulos desesperados, angustiados, com medo de morrer. E você agora está passando aí por um monte de problemas incontornáveis, às vezes até risco de vida, como estavam os discípulos. E parece que você já clamou, mas Jesus acho que não ouviu. E você acha que Jesus está dormindo.
Hoje Jesus não dorme mais, mas o Jesus homem dormia. E naquela oportunidade, aquele barco, ele estava literalmente dormindo. E o texto diz o seguinte: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Não acorde Jesus antes do tempo, amados. Se ele está no barco, por que tu te preocupas? Eu daria toda a minha vida para um Jesus constante fisicamente comigo dormindo do que o diabo acordado. Eu não é, amados. Não esqueça, passemos para outra marcha. Você já chegou lá. Nós não vivemos por aquilo que vemos e vivemos por aquilo que cremos. Jesus estava dormindo, porque tinha feito muitas maravilhas na vida de muitos antes. Ele estava cansado fisicamente, porque Jesus é 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Mas aí o medo era tamanho daqueles discípulos e que não deixaram Jesus dormir e procuraram ele e disse: Mestre, não te importa que pereçamos. Ainda o acusa de irresponsabilidade, de negligência, dizendo: esses ventos chegaram e tu não sabes de nada e tu fica aí dormindo. E não te importas que pereçamos. Talvez agora, neste momento, você pode estar no teu coração também dizendo isso: Senhor, eu estou passando por isso, eu já te clamei, Senhor, parece até que tu está dormindo, tu não te importa que nós pereçamos, da minha família, nessa circunstância, nessa adversidade. E se a nossa natureza humana é inquieta, insegura, amados, e acordamos Jesus antes do tempo, desnecessariamente. Mas eu quero também que você saiba nesta tarde que Jesus acorda. Acorda. O Senhor acordou. Você clamou para te salvar e fazer o quê? Grande bonança na tua vida, como está no verso 39. E ele despertando. Pronto. Nossa, o difícil, de coisa assim chata é a gente ser acordado de um sono tão gostoso. E Jesus devia estar num sono muito gostoso, aquele sono do cansaço. Mas ele ouviu dormindo. Jesus ouve a tua oração. Jesus vê a tua insegurança, o teu desafio, a tua tristeza, mas a tua luta. Jesus vê. Só que hoje ele está acordado 24 horas por dia, porque o guarda de Israel não dormita. E Jesus então acorda. E a Bíblia diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Só Jesus pode transformar um grande temporal numa grande bonança, amados. É esta situação em que você está vivendo agora, que você está enfrentando. Jesus já está acordado. Ele sempre esteve acordado. Nunca diga para Jesus: tu não te importa. Ele importa. Porque o mesmo Deus também, você precisa saber, que nos ama, também nos prova, também nos disciplina para um propósito maior. Para fortalecer o nosso caráter, para nos dar uma maior intimidade e relacionamento com Ele. E agora, escuta a voz de Jesus no teu coração. Eu estou fazendo, filho meu. Eu estou fazendo, filha minha. Que as circunstâncias sobre a sua vida sejam retiradas. Doença, desemprego, problemas. É agora, porque Ele tem poder de fazer. Trazer alegria ao teu coração. Trazer renovo, trazer ânimo agora no seu lar e na sua casa. Acabou a grande tempestade. Foi necessário que você passasse por ela. E você está no barco. Não abandonou. Não desista de Deus. Não desista da igreja. Não fuja. Não desespere, amados. Nunca deixe o barco em que Jesus está presente. E saiba que na viagem do dia a dia com Jesus você precisa ter apenas fé. Onde está isso, pastor? Está no verso 40. Nós estamos terminando.
Na rádio a gente tem que correr um pouquinho, viu? Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Nós precisamos de fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. O justo viverá pela fé. E a notícia boa é que Deus é o autor e o consumador da fé. Todos os dias tu peça fé ao Senhor, que Ele te dará. Você não sabia que eu estava no barco, você não sabia que eu estava nessa circunstância, nessa adversidade, vocês não sabiam que eu já tinha dito para vocês, passamos para outras margens, para outra margem. Por que vocês vieram me acordar? Isso não está no texto. Mas Jesus deve ter pensado: por que vocês não tiveram fé? Para chegar no momento certo, essas tempestades nunca iriam trazer consequências sobre as suas vidas. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus também é o Senhor das tempestades e dos ventos, amados. Aleluia! O Senhor tem poder sobre todas as coisas que poderão advir sobre a sua vida. E depois, pastor, depois disso tudo, com temor, dá o seu testemunho dizendo, está lá no verso 41, e eles, possuídos de grande temor, acabou, né, a tempestade, se fez bonança, tudo tranquilo, mar tranquilo, diziam um para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E depois de ter vivenciado esta grande experiência, como Deus está fazendo agora na tua vida, mas a viagem do barco com Jesus, e responder a própria pergunta que o texto faz: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? E você dizer, e diga agora: é Jesus, é Jesus, é Jesus, Ele está agindo agora na minha vida, acalmando as minhas tempestades e os meus ventos, abrindo portas da minha família, cancelando problemas que eu estava vivenciando. É Jesus. E quem é Ele? O Filho do Altíssimo, é o Alfa, é o Ômega, é o poderoso, é o El Shaddai, é a estrela da manhã, é o meu Salvador, é o príncipe da paz, é Jesus, o Pai da eternidade, o Senhor dos ventos e dos mares. Oh, Deus, alcança teus filhos agora, Pai, em nome de Jesus. Buscamos a tua face, Senhor, nesta tarde, porque tu já disse para nós passemos para outra margem. O nosso final é feliz, porque tu também já disse: eu volto para o Pai para vos preparar lugar, mas eu voltarei para que onde eu estou estejais vós também. Esta viagem na terra tem um fim que já está pronto, o seu final para cada um de nós. Oh, Deus, aleluia! Basta apenas que nós creiamos e perseveramos, porque as tempestades virão, Senhor. Mas o nosso Senhor, o teu Filho Jesus Cristo, as tirará de nossas vidas, curará, Senhor, as nossas doenças, nos dará alegria, abrirá portas sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por esta tarde abençoada e esta palavra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.